Can you hear me? Orson, Indiana. One of those places you fly over, but you wouldn't live here. And no, I'm not an actual superhero. You know you're my hero, right, Mom? Thank you, honey. Eat your pancake. It's still frozen. Well, look, it'll last longer. Existem alguns tipos de vida que quase nunca viram história. Não porque elas sejam vazias, mas porque elas não ficam esperneando para chamar atenção. Ela não tem trilha sonora marcante, não tem reviravolta dramática, não tem aquele momento em que tudo faz sentido. Ela só continua. Vida. The Middle é sobre isso. E talvez por essa razão ela seja tão desconfortável de assistir às vezes. Porque em algum ponto ela deixa de ser uma série e começa a parecer o nosso espelho. A ideia de estar no meio parece simples, mas não é. O meio na série não é só um lugar geográfico, é uma condição. É onde a maioria das pessoas vive mesmo sem querer admitir. Entre o que você imaginou para si mesmo e aquilo que foi possível construir. Não é fracasso suficiente para ser trágico e nem é sucesso bastante para ser celebrado. É só a vida acontecendo ali, sem pedir licença. E existe algo quase perturbador nisso, porque a gente foi treinado a esperar um clímax, o ápice da história, um momento de virada, um ponto em que tudo finalmente se encaixa e faz sentido. Mas e se esse momento nunca chegar? Existe uma ideia meio incômoda de que a vida não é uma narrativa com começo, meio e fim bem definidos, mas é uma repetição. Dias que se acumulam sem muito alarde, pequenas frustrações que voltam com nomes diferentes, vitórias discretas que desaparecem antes de serem reconhecidas. The Middle não tenta organizar nada disso. Ela não transforma o caos em uma lição maravilhosa. A série só observa os acontecimentos. Isso muda tudo. Porque quando você tira da história a obrigação de ensinar alguma coisa, o que sobra é muito mais honesto. Sobra o cansaço, sobra o silêncio depois de um dia longo, sobra aquela sensação estranha de estar fazendo o melhor possível sem saber se é suficiente. E talvez nunca seja. Tem um momento invisível em quase todo o episódio. Ele não é marcado por música nem por câmera lenta, mas ele tá lá. É quando alguém falha de novo. Quando alguma expectativa não se cumpre e quando o plano simplesmente não funciona. E ninguém resolve aquilo de forma grandiosa, ninguém aprende uma lição transformadora. A vida só segue. E isso, de um jeito estranho, é mais real do que qualquer final perfeitamente perfeito. Talvez a pergunta mais desconfortável que a série levanta seja essa. E se viver não for sobre chegar em algum lugar, mas sobre suportar o caminho? A família ali não é um lugar de harmonia, é um lugar de tensão, quase que contínua. Pessoas que se amam, mas não se entendem completamente, que se frustram umas com as outras, mas continuam dividindo o mesmo espaço. Existe um tipo de amor ali que não é bonito no sentido clássico. Tanto é que você não encontra esse tipo de amor comumente nas telas de cinema. Ele não é feito de grandes declarações, ele é feito de permanência, de gente que fica, mesmo quando seria muito mais fácil ir embora. E isso muda completamente a ideia do que é amar. Porque amar nesse contexto não é sentir algo intenso o tempo todo, é decidir repetidamente não ir embora. A série também toca num ponto que pouca gente gosta de encarar, a ideia de progresso. A gente cresce acreditando que a vida é uma linha ascendente, que as coisas melhoram, que a gente evolui e que existe um depois, lá na frente, mais organizado. Mas e quando esse depois nunca chega? E quando você continua sendo uma versão meio improvisada de si mesmo? As personagens vivem nesse espaço. Elas não são exemplos de sucesso. São pessoas tentando funcionar, como a gente. E existe uma dignidade silenciosa nisso. Continuar, mesmo sem uma garantia de que as coisas vão melhorar, exige mais força do que parece. O humor da série nasce exatamente daí. Não é um humor que escapa da realidade, é um humor que aceita o peso dela. Rir aqui não resolve os problemas, mas cria um pequeno espaço,
onde eles não esmagam tudo de uma vez. É quase como se o riso fosse uma pausa para respirar. E talvez o elemento mais cruel e mais bonito de tudo isso seja o tempo. Porque enquanto tudo isso acontece, a gente não percebe que tudo isso está acontecendo. Os dias passam, as fases mudam, as relações se transformam em silêncio e só depois, muito tempo depois, vem aquela sensação estranha de que algo importante ficou para trás, sem aviso, sem despedida. Isso se chama vida. No fim, The Mirror não entrega respostas, ela não fecha questões, ela não organiza o mundo, ela só mostra uma coisa que a gente evita encarar. A vida da maioria das pessoas não é extraordinária, mas isso não significa que ela seja insignificante. Porque no meio da repetição, do cansaço, das tentativas que não levam muito longe, existe uma escolha quase imperceptível sendo feita todos os dias. A escolha de continuar, de ficar, de tentar mais uma vez, mesmo sem evidência de que vai dar certo. E talvez seja isso que a série entende melhor do que qualquer outra série. Não é sobre grandes conquistas, é sobre aquilo que permanece quando ninguém está ali para aplaudir. E no fim, talvez seja exatamente isso que sustenta tudo. You ready to go? Yeah. I love you guys.